Quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do sumo sacerdote Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Hoje, aleluia, glórias a Deus. O tema desta noite nós temos o Evangelho Eterno, uma carta de Deus. Louvado seja Deus. Abrimos a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha o Evangelho Eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, ao Deus poderoso, a honra e a glória para todos sempre. Vem falar conosco, nosso Senhor e sumo sacerdote eterno. Eu te agradeço. Amém. Glórias a Deus. Quero cumprimentar todos os irmãos que são bem-vindos aí da plataforma Kawai, Facebook, YouTube, Instagram, Zelo, com a paz do sumo sacerdote Jesus Cristo. Quero nesta noite dizer a todos, nada de novidade, porque muita gente diz que o Evangelho Eterno que anunciamos é algo novo. Repito, nada de novidade. O Evangelho Eterno é o mais antigo de todos os evangelhos. Para que as pessoas entendam, o Evangelho Eterno foi aquele vindo do céu pelo soberano sumo sacerdote Jesus Cristo. Aí você pode me perguntar, então como está com você e não conosco? Aí teríamos outros estudos para te falar, mas não descarto o fato que você pode ter acesso a esses estudos para você entender todas as realidades e o porquê estamos no Evangelho Eterno. Mas aqui, como vocês sabem, nós já falamos antes, aproveitando o ensejo, volto novamente a dizer que esse é um livro nosso, tá? Por revelação de Deus, é o livro A Servidão à Liberdade, né? Vivi 31 anos numa servidão, achando que era livre. Eu digo que colocaram 2 asas de pano nas minhas costas e achei que fossem asas voadoras, né? Mas pura ilusão. Então, da servidão à liberdade. Não ridicularizando, não dizendo mal de ninguém. A nossa finalidade aqui é pregar liberdade, é pregar que você pode ser livre, você pode ser mais abençoado. Ah, eu sou abençoado, você não conhece o que é ser abençoado. Eu estive nesse tipo de bênção que você hoje diz ser abençoado. Eu vi que nem era tudo isso que eu dizia. Fazia mais propaganda de Deus do que Deus próprio fazendo alguma coisa por mim, né? Como se Deus não fosse real, que eu precisasse de um marketing para apresentá-lo. E, na verdade, hoje é Deus que faz propaganda da nossa obra, que temos realizado e estamos realizando para Ele. Louvado seja Deus. Evangelho Eterno, como já falamos, uma carta de Deus. Então Cristo trouxe essa carta e o Evangelho Eterno está dentro da Escritura. É a Escritura de Deus, tá? Que está dentro da Bíblia. Mas a Bíblia não é o Evangelho Eterno? Não. A Bíblia, ela contém a Escritura Sagrada. E a Escritura Sagrada é o quê? É a boca de Deus falando conosco.
ela é Deus falando conosco. E a Bíblia é um livro que contém a Escritura Sagrada. E que hoje estamos dizendo a você que é mister entendermos essa verdade. Amém? Como já disse, nós temos a leitura aqui, interpretamos, mostramos versículos em seguida e depois vocês tirem a conclusão ouvindo com mais clareza. O Evangelho Eterno chegou para ser falado. Tá? Como já lemos, que ele viria no Apocalipse. Para você entender, Apocalipse é uma carta futura, uma revelação de Deus futura, tá? Então o Evangelho Eterno viria nesse tempo do fim, agora para ser anunciado. O Evangelho Eterno chegou para ser falado porque outros evangelhos pereceram quando terminou a geração da figueira. No começo, Cristo anunciou uma geração. No ano 325 depois de Cristo, essa palavra pereceu com as tribos dos filhos de Israel. As tribos dos filhos de Israel, porque vocês saibam que hoje voltaram, tá? Ela pereceu em 325 e é uma história bastante triste. Junto com ela também o Evangelho Eterno, que hoje estamos em mãos, tá? Naquele tempo, a profecia de Daniel acerca do quarto reinado se cumpriu, tá? No ano 325, se você vê a profecia do profeta Daniel, no ano 325, você vai ver que cumpriu o quarto reinado dito por Daniel. A besta que o profeta comentou difere das outras, né? 4 animais que ele viu e um era diferente dos outros, né? A palavra diz que representa reinado difícil, espiritual e pronto para engolir a terra, tá? Essa é uma forma interpretando Daniel, tá certo? Para concluir, Daniel capítulo 7, versículo 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Então vocês veem que os outros animais eram diferentes, né? Diferente dos que apareceram antes dele. Então, não se tratava de uma guerra normal, né? Se tratava de algo bem diferente. Por isso referimos aqui antes, representa o reinado difícil, espiritual e pronto para engolir a terra, tá? Então, os outros reinados mal conquistavam 10 países, mas esse reinado conquistou quase todos os países da terra, tá? Então, diferente e mais complicado, né? No início foi anunciado que a porta não fecharia possuindo pouca força. Que porta? As tribos dos filhos de Israel, que estava anunciando o Evangelho Eterno. Então não ia parar se alguém tivesse pouca força para fechá-la, tá? Então a porta que o Senhor abriu, né, na época, só poderia ser fechada com alguém tendo muita força, tá certo? A profecia se cumpriu no reinado de Constantino, o imperador de Roma, onde, possuindo autoridade, montou o Concílio de Nicéia, tratado que tornaria a antiga aliança em ensino oficial do império. Então ele veio, por ser imperador de Roma,
motivos para isso. Hoje não será comentado, hoje vamos falar mais a fundo o Evangelho Eterno, Carta de Deus, mas teve motivo para ele levantar esse quarto reinado, tá? E esse quarto reinado, ele implantou novamente a antiga aliança, aquela que Cristo restaurou, né? Transformando em nova aliança. Então ele trouxe novamente a antiga aliança, né? Mas grande é o Senhor nosso Deus, e trouxe essa antiga aliança com o ensino do império, né? Você vê que ele colocou, né? Deus habita dentro da sua casa, ele colocou muita coisa, né? E fez mais a fundo, colocou até imagem de escultura representando alguém, diz que ter vivido no passado, e enfim, ele trouxe aquela antiga aliança junto com o ismaelismo, porque ele era ismaelita, tá? A nação de Roma, ela tem um vínculo com o ismaelismo, né? Que é muitos deuses, e porque o Jesus Cristo de Ismael, irmão, ele não tem ciúmes. Se você adorar ele sozinho, ok, mas se você adorar ele com os outros ídolos, não tem problema. Ele é um Deus tranquilo, ele quer finalmente levar todo mundo para o céu de uma porta só, tá certo? Apocalipse 3:8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então daí, né? Antes não tinha negado o nome do Senhor e tinha guardado a palavra. E veio alguém, tendo muita força, fechou a porta, né? Para o tratado de Niceia reagir, precisava apresentar um evangelho e nele aplicassem arrebatamento e posse do anticristo. Então, o evangelho que foi criado depois de 325, que é o evangelhozinho, né? O evangelho comum com letra minúscula, esse evangelho, ele foi tratado, tá? Ele foi posto junto com ele arrebatamento, né? Que Jesus vai buscar o seu povo, né? A sua igreja, não é verdade? E a posse do anticristo, né? Então foi isso que ele fez. Se ele não fizesse isso, ninguém cairia, né? Para cair tem que fazer uma coisa bastante similar, né? Bem parecido, igualmente o original, né? Os problemas que fizeram rejeitar Cristo, o sumo sacerdote, foram aceitar a antiga aliança e a explanação errônea da Bíblia, tá? Então, quando a pessoa não recebe o sumo sacerdócio de Cristo como a sua patente espiritual do céu, automaticamente ele está explanando, está recebendo uma explanação bíblica totalmente errada. Eu não estou perguntando quem é que está explanando isso. Às vezes as pessoas entendidas, elas podem dizer, olha, nós pregamos isso porque já aprenderam assim. Ninguém tem coragem de dizer, olha, isso é errado. Por quê? Porque a patente dele vai cair por terra, né? Porque o seu ensino vai ser totalmente aniquilado. Tudo que ele fizer vai ser totalmente banido. Então, muitos até sabem, mas por causa do costume, eles não fazem, né? E eu costumo dizer que essa infelicidade está andando, né? E quem sabe recusa aprender, ou recusa fazer, ou colocar em prática, terá a sentença, né? E trocou tudo por causa do erro, né? Enquanto nós falamos, né, que temos que trocar o mundo por Jesus, o sumo sacerdote, né? Você acha que as pessoas não estudaram afinco o livro de Hebreus? Claro que sim. Você acha que não acharam nada por ali? Claro que sim. Mas não fazem.
Agora, erra 2 vezes quem conhece a verdade e continua seguindo, né? Glórias a Deus, são duplamente errados. Não estou julgando ninguém, é o que a Bíblia disse: quem recusa aprender é errado, e quem aprende, mas não põe em prática, também erra por isso.